Muito bem, muito boa noite a todos, na graça do nosso bondoso Deus. Queremos aproveitar essa quarta-feira para continuar trazendo uma palavra para a família. Semana passada nós tratamos sobre regras simples para um casamento feliz. Hoje à noite eu gostaria de fazer uma pergunta e trazemos uma resposta sucinta dentro da palavra de Deus. A pergunta é a seguinte: a família, como vai? Como vai a sua família, meu querido amigo e amado irmão em Cristo Jesus? Eu gostaria de trazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo de número 5, e o versículo 18, onde nós podemos desfrutar da palavra do Senhor nesta noite, que diz assim o texto paulino: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e à nossa vida. Voltando o nosso olhar para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, quando Deus ele cria o homem e a mulher e estabelece a primeira instituição divina na terra, criando assim a família. E aí nós perguntamos: e a família como vai? A Bíblia mostra que o homem deixará o pai e mãe e se unirá a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Pois foi o mesmo que Adão falou quando recebeu de Deus Eva, sua mulher, e ele disse: esta é a varoa, porque do varão foi tomado. Certamente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Adão estava ali, feliz da vida, por ter encontrado esse favor de Deus, de ter lhe dado uma esposa, para que ele desse início à povoação da terra e tivesse uma adjuntura idônea para estar do seu lado. A pergunta é: a família como vai? Amados irmãos, ouvintes, o casamento bíblico ele é um casamento monógamo que tem duração enquanto os dois vivem. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo de número 7, versículo 20, que a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive e vice-versa. Por isso que até hoje deve ser prezado o casamento para o estabelecimento de uma família. E a palavra de Deus, ela mostra claramente que o homem e a mulher, no princípio Deus criou homem e mulher, e aquilo que Deus uniu, diz a palavra de Deus no livro de Evangelho de Mateus 19, versículo 6, Jesus Cristo disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O homem não deve mexer naquilo que Deus fez da maneira dele. Então, amados, podemos notar aqui que, sendo assim, o casamento é uma primeira instituição divina, criada por Deus para estabelecer uma família. Por isso, há uma liderança pelo homem como cabeça. A Bíblia diz que todo homem é o cabeça da família, o cabeça do lar, da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, e Cristo o cabeça do homem. Então, aqui o texto sagrado, ele traz esse assunto fantástico, mostrando que a família é algo importante. Deus a instituiu de uma forma maravilhosa. E os princípios de Deus para a família são claros, para que debaixo do temor de Deus
se construa, não apenas tenha uma casa, mas tenha um lar, uma família onde homem e mulher juntos forme assim aquela liderança familiar que tanto precisamos nos dias de hoje. As regras são bem claras sobre a vida familiar. Nos textos de Levítico, capítulo 18, versículo 20, né? Não é permitido adultério, não é permitido porneia, ou seja, a vida de fornicação, não é permitido o homossexualismo e tantas outras práticas ilícitas de sexo, mas sim Deus deu no casamento para isso. E o homem e sua mulher, ambos, devem ser uma só carne. Isso é o que a Bíblia ensina e diz, porque nós devemos olhar para a palavra de Deus e vermos as coisas acontecendo de forma natural nos nossos dias, as coisas erradas? Não. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Entre todos seja o matrimônio. Digno de honra, digno de ser honrado seja o matrimônio. E é importante isso. E nós estamos vivendo aqui num período de quarentena. E eu entendo e podemos pensar que Deus tem feito com que as famílias fiquem juntas por um tempo. Pois elas têm muito se dispersado. Nós temos vivido esse período de tempo. Vamos notar já sobre isso. Nós podemos assim concluir que o casamento bíblico é monógamo, heterossexual e permanente. Por exemplo, fornicação, divórcio homossexual e outras práticas imorais. Deus abomina para o seu povo especificamente. Tem sido aceito, muita gente tem aceitado as coisas como uma forma natural, até normal. Mas isso não é natural e nem normal. Nós não devemos aceitarmos assim. Se você tem pensamento dessa forma, que as coisas está tudo bem, é assim, saiba que você está errado. Ao contrário, Deus em seus preceitos é quem está errado e a Bíblia não está certa. A Bíblia diz que digno de honra seja o matrimônio e digno de morte aqueles que praticam coisas imorais, inconstantes, coisas abomináveis, pecados que não agrada a Deus, de forma que essas pessoas que praticam e aqueles que concordam, ou seja, que aplaudem os que praticam, é digno de morte, como diz no trecho sagrado de Romanos 1, do 18 ao 32, especificamente no capítulo, no versículo de número 32 de Romanos. Mas hoje nós queremos aproveitar o seu tempo para falar com você e perguntar a você: a família, como vai a sua família? A semana passada nós falamos sobre a importância de uma família feliz, uma família que anda nas regras estabelecidas por Deus nas Escrituras Sagradas. E hoje nós queremos notar que como vai a família, como está a sua família de fato. O texto em que eu li diz que sujeitai-vos uns aos outros. Existe algo importante para que haja um progresso familiar de qualidade, é que todos no lar devem estar cheios do Espírito Santo. A mulher cheia do Espírito Santo, submissa ao seu marido. Marido cheio do Espírito Santo, amando a esposa. Filhos cheios do Espírito Santo, obedecendo os pais. Pais cheios do Espírito Santo, tratando bem os seus filhos. Então é importante nós olhar para esta família que a Bíblia requer. E que nos dias de hoje podemos dizer que infelizmente muitas pessoas não sabem nem o que significa uma família. Uma família não é apenas um ajuntamento de pessoas. Não, uma família é mais do que isso. Uma família é um lugar, é um lar aonde Cristo é o centro de todas as coisas. Deus é o controle de todas as coisas e todos estão vivendo cada um no seu devido lugar
e submetendo-os à vontade daquele que é o Criador de todas as coisas. Então é importante. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem o que é família. E muitas pessoas não compreendem também o que é uma família cristã, ainda mais. A pergunta é: a família vai bem ou a família vai mal? Nós queremos notar duas coisas interessantes: as mudanças sociais e a família, né? E olhar também as características de uma família verdadeiramente cristã, que anda debaixo da palavra de Deus, tá certo? Então, primeiro nós queremos notar as mudanças sociais. O texto sagrado mostra aqui que lá no jardim do Éden, Deus cria o homem e mulher, macho e fêmea, e tornando-se os dois uma só carne. Deus viu que não era bom o homem estar só e fez uma adjuntora para ele, para que fosse idônea, para que estivesse ao seu lado. Daquela adjuntora, que é a mãe de todos os seres viventes, nós estamos aqui hoje, por causa daquela mulher que é a mãe de todos os seres viventes. Essa é a ideia clara nas Escrituras, até citada lá na palavra de Deus no capítulo 3. E Deus agora, ele dá para Adão e Eva uma grande responsabilidade, mas não somente para Adão e Eva, mas para nós, uma grande responsabilidade de liderarmos a família, de levarmos a família ao caráter correto do que é realmente uma família dentro do seio de uma sociedade. Se nós temos melhores famílias, nós iremos ter melhores igrejas e melhor sociedade. Uma sociedade onde as pessoas estão se respeitando por causa de um padrão familiar correto em que estão vivendo. Não estamos falando de perfeito, mas estamos falando de correto, de andar na retidão e fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer, amados irmãos, que as mudanças na cultura e na sociedade têm prejudicado grandemente a família, né? Por exemplo, a urbanização e a família. A urbanização tem trazido série de prejuízos e tem causado danos morais à família. Nós sabemos que quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, ele disse: espalhai-vos, multiplicai e enchei a terra. Ele tinha uma missão não de formar uma cidade para morar. Nós gostamos da cidade, achamos bom a cidade, mas a cidade ela foi criada pelos filhos de Caim. Então, a proposta de ter um ajuntamento. E nos ajuntamentos da cidade vem as desconforto e vem também as coisas que atrapalham a vida familiar. E nos nossos dias ainda mais. Nós temos a prostituição, nós temos as drogas e nós temos ainda outras coisas que corroboram para que a família seja fracassada. Não somente o casamento em si, mas também a própria criação de filhos. Quando há uma ideia de que o Estado ele tem tentado controlar a criação de filhos na educação familiar, ditando as regras e leis aonde os pais perdem parte da sua autoridade. Eu não estou aqui fazendo apologia à violência doméstica que ninguém deve praticar, mas falando daquela disciplina de repreensão que é um direito paterno de educar os seus filhos para que eles possam ser um cidadão melhor. A urbanização tem atrapalhado muito, tem levado a um declínio moral da sociedade e isso tem afetado na família. De repente você está morando num lugar e seu filho começa a amizade com o filho de outra pessoa que não teve uma educação correta, de repente há uma influência tanto para o mundo das drogas, da prostituição, da violência, e tudo isso faz parte do declínio moral. E a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos pelas misericórdia de Deus que apresentei os vossos corpos, o vosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, vendo qual seja boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como família cristã, nós precisamos ver o que é bom para a nossa família e o que é perfeito e o que é agradável à vontade de Deus, porque tem muita coisa boa pelo mundo, mas não é
a vontade de Deus. Então nós precisamos entender claramente sobre isso. A segunda coisa é que a urbanização ela tem trazido mudanças nos deveres familiares, tem invertido. Hoje a maioria das pessoas, a maioria dos lares, chefe de família não é o homem, tem sido a mulher. A mulher ela tem assumido o papel de chefe de família e isso tem prejudicado o andamento da família. Mas ela tomou a decisão por o marido faltar à ação. Então, há essa mudança de comportamento na sociedade. E isso tem trazido alguns prejuízos. Muitas vezes a figura materna não está no lar. E em outras mudanças também, quando os dois trabalham, nem a figura materna está no lar, nem a figura paterna. E aí os filhos são criados a Deus dará. Né? Muitas vezes, quando as pessoas têm sorte de encontrar alguém para estar na casa e cuidar dos filhos e ter um zelo e ser educado e tratar bem, mas muitas vezes isso não acontece. Tem tomado rumos diferentes. Né? O papel tem sido invertido, aquilo que o homem é o cabeça do lar, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Como diz em 1 Coríntios, tem realmente sido um papel que tem sido invertido na sociedade e tem trazido, muitas vezes, prejuízo para isso. E a presença paterna no geral, né? Os pais eles têm transferido a educação dos seus filhos para a escola. Né? E eu acho interessante que a Secretaria de Educação, né, devia ser Secretaria do Conhecimento. A educação, quem deve dar é a família. E a família tem perdido essa autonomia de ensinar a ordem, os bons costumes, e hoje não tem mais aquele ditado que as pessoas dizem, a educação vem do berço, ou seja, vem da família. A família tem perdido esse papel, tem até entregado, né? As pessoas, né, estão desesperadas, muitos pais nesses dias de coronavírus, porque os filhos estão em casa, porque eles gostariam que os filhos estivessem lá na escola para ser educados pelos professores. Tem entregado uma responsabilidade enorme aos mestres da educação, que não têm se preparado para educar filho de ninguém, têm se preparado para transmitir o conhecimento. E esse papel aí tem atrapalhado também, ou seja, há uma mudança de deveres e etc. E isso tem prejudicado a família e tem levado a família para uma falência. Lá no livro de Lamentação, no capítulo 2, versículo 19, diz: levantar as vossas mãos e orais no princípio da vigília da noite, porque os nossos filhos estão perecendo nas portas das ruas, ou seja, nas praças da cidade. Nós temos visto uma geração caída nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, porque faltou a educação familiar. E aí nós encontramos futuros lares derrotados, né? E nós temos visto esse crescente número de divórcios atingindo até a massa cristã evangélica, atingindo diversas classes sociais, né? Com isso, terrível, né? Terrível. Então, meus amigos e amados irmãos, o secularismo também tem trazido grande prejuízo à família. O secularismo e a família. Nós temos entrado em um mundo assim de consumismo frenético e também não somente um consumismo de objeto de coisas, mas de ideias, da mídia social. Muitas vezes na casa, né, estão todos em casa, mas não estão em casa. Entende o que eu estou dizendo? Está todas as pessoas antenadas lá fora. Há dificuldade de um diálogo. E Deus, ele resolveu parar um pouco a humanidade, dar um pequeno freio da humanidade, para que a gente possa ter tempo para a família, para passar mais tempo. Espero que você esteja aproveitando esse tempo para fazer com que a sua família tenha mais união, mais unidade, estejam juntos nas decisões que são necessárias ser tomadas na vida familiar. É importante isso. A palavra de Deus diz que nós não devemos se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do entendimento e ver qual seja boa e perfeita e agradável a vontade de Deus. Como vai a sua família? Vai bem? Vai andando nos padrões certos? Ou está tomando os rumos errados? Né? Quantas vezes, na minha casa, ou na sua casa, na nossa casa, todos estão em casa, mas não estão tendo nenhum tipo de comunicação.
Quantas vezes você senta na mesa com a sua família para tomar uma refeição, seja café da manhã, almoço ou um jantar? Quantas vezes você tem tomado esse tempo? Você é o líder, meu irmão. Você é o cabeça da sua casa. Toma a liderança. Faça isso. E você verá a grande diferença na vida da sua família. Os resultados serão benéficos, não somente para o seu lar, mas diz lá no Salmo 128, que traz benefício até para a própria cidade onde você mora. Traz a paz de Jerusalém, etc. Que você possa rever isso com todo cuidado. A família está lá, o lugar, o pai no seu lugar, a esposa no seu, o esposo no seu lugar, a esposa no seu lugar, os filhos no seu lugar, os pais no seu lugar, os servos, se for o caso, no seu devido lugar, todos fazendo aquilo que deve agradar a Deus. Meus amados irmãos, rapidamente quero notar aqui 6 características de uma família cristã nos dias de hoje. Ainda podemos ter uma família cristã nos conceitos bíblicos no dia de hoje? Sim, esposa, marido, pais, filhos e etc. Uma família que tem a característica cristã, ela tem uma fé mútua no Senhor Jesus Cristo e é fundamental para uma família cristã. É importante ter uma fé, um novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É importante que haja esse nascimento completo, que haja esse entendimento da família para que possa essa família tenha uma compreensão correta das coisas de Deus em sua vida. Diz, não ponhais em julgo desigual com infiéis, porque que sociedade tem entre a justiça, né? A justiça com a justiça e a comunhão da luz com as trevas. Então precisa ser uma família que nasça na palavra de Deus, que o lar cristão tenha o centro a luz de Cristo e não as trevas do mundo. Seja aquilo que perdure no seu lar. Uma família com característica cristã é uma família que o marido e a mulher no casamento cristão deve ter um pelo outro um amor divino. Esse amor divino, um pelo outro, amar divinamente. Os versículos 22 e ao 31 do livro de Efésios 5 fala sobre isso. Vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja sujeita aos seus maridos. Vós, marido, aí o conselho, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, né? E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, lavar pela palavra, né? Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem máculas, sem ruga, sem coisa semelhante, irrepreensível, ou seja, cuidando da esposa. E assim deve ser o marido, amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Até alimenta, sustenta e também, assim como Cristo faz com a igreja. Então, um modelo de casamento aqui bem centrado nos padrões de Deus, porque somos membros do corpo e da carne, dos seus ossos. Assim deixa o homem, pai e mãe, una-se a mulher, serão uma só carne. Grande é este mistério. Fala a respeito da igreja. Assim também cada um particularmente ama a sua própria mulher e a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Agora tem uma vida conjugal respeitosa. Isso é importante. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Ensina que devemos viver a vida comum no lar de uma maneira clara, de uma maneira certa, da maneira de Deus, certo? Isso é importante. Então, a família com característica cristã, mesmo no século XXI, precisamos ter uma família cristã, é aquela que o marido e a mulher estão cheios do Espírito Santo. É importante, irmão, a Bíblia diz, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos que há dissolução, ou seja, que há destruição. E quantas famílias, por causa do pecado, da bebida, têm sido destruídas nos dias de hoje, né? E a Bíblia mostra aqui claramente, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e a própria Bíblia diz aqui, sujeitando uns aos outros. A família em que o casal está buscando uma vida na plenitude do Espírito Santo. Essa família cristã, ela procura educar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É importante ensinar isso. Por isso, não seja insensato, atendei qual seja a vontade de Deus. É importante, 6, versículo 4 diz, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor, educando os filhos no caminho de Deus, para que esses filhos possam ser cidadãos bem resolvidos, que possam fazer o bem à sociedade onde ele vive, que possa ser um bom vizinho na rua onde mora, possa ser um bom aluno na escola, um bom funcionário na loja, aquele que pensa bem como cidadão, educado pelos seus pais, né? Uma coisa que eu devo muito ao meu pai é que ele nos educou, mesmo um homem rude, no conhecimento secular, com pouca instrução, mas ele trouxe uma educação maravilhosa para nós. De que forma? Nos ensinando a ser trabalhadores, sermos honestos, a vivermos uma vida num padrão de que podemos viver, né? A comer o pão que temos mesmo, não querer o pão das outras pessoas. E isso tem ajudado muito na nossa vida, dos meus irmãos também, né? E Deus tem ajudado, Ele ensinou realmente. Ele teve autoridade no ensino, tenho procurado fazer isso com meus filhos e sei que é importante. Sei que é importante reunir a mesa, importante para educar, para que tenhamos uma família vitoriosa. A família cristã é uma família que está disposta também, não somente na educação dos seus filhos, do seu lar, filho submisso ao pai, pai que ama os seus filhos e cuida bem deles, mas a família cristã é uma família que apoia a igreja local. Você entende o que é a igreja local? É a igreja na sua localidade, certo? A igreja na sua localidade. Nós temos a igreja aqui em Campo Redondo, certo? E ela precisa de apoio, e a família precisa ir lá. Eu costumo dizer que nós não somos políticos. Político é quem manda representante para o culto. Muitas vezes, por exemplo, o pai diz, não, hoje quem vai é os meninos, eu vou ficar em casa. Ou o pai vai e os filhos ficam em casa, por exemplo. O marido vai e a mulher fica em casa. Ou a mulher vai e o marido fica em casa. Vamos mandar um representante lá de casa para o culto. Não. A palavra de Deus é clara. Josué, capítulo 24, versículo 15, ele diz, se vós parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem você quer servir. Porém, se aos deuses dos amorreus, ou aos deuses que o vosso pai serviram além do rio Eufrates, porém, eu e a minha família e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomou a decisão correta, uma família que trouxe apoio para a igreja local. E a família cristã, ela destaca com a permanência dos laços matrimonial, algo importante. Pouco zelado nos dias de hoje, as pessoas não estão nem aí para o laço matrimonial. Qualquer coisinha vai ali na vara cívica e pede um divórcio, uma separação e etc. A Bíblia ela é clara sobre isso. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. E desde ali no livro de Hebreus 13, versículo 4, diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O contrato matrimonial deve ser cheio de honra em tudo. E o homem, ele é um dos responsáveis, a mulher também, pelo seu enlace matrimonial, pela sua vida em matrimônio, na presença do Senhor, nosso Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigo ouvinte, nesse momento, nós queremos deixar esse desafio para que você possa viver uma família cristã, mesmo no século XXI, uma família fundamentada numa vida cristã, no nascimento da palavra de Deus, o marido e a mulher no casamento cristão, que tem um amor divino um pelos outros. Sabe por que precisamos do amor divino? Porque
Se a gente for ter o nosso próprio amor, nós não conseguimos amar. De nós mesmos, nós não conseguimos amar. A Bíblia diz, se nós amamos, né? Nisto conhecemos que o amor de Deus quando nós amamos uns aos outros. Então, quando é que conhece uma pessoa que ama Deus? Quando a pessoa ama. E esse amor não é de palavra, não é apenas um amor falado, mas um amor de fato, um amor de verdade, um amor puro e santo. Então esse deve ser o amor dentro do casamento. Uma família cristã é aquela que o marido e a mulher estão cheios do Espírito Santo, se submetendo, ninguém querendo ser mais do que ninguém, tendo uma vida de submissão a Deus em primeiro lugar, levando a família para os pés do Senhor Jesus Cristo. Uma família cristã, mesmo no século XXI, é uma família que educa os seus filhos na disciplina, na demonstração de Deus. Ensina os seus filhos a amarem a Deus. Coloque eles na mesa para orar na hora da comida, para agradecer, para que eles aprendam a amar a Deus. Quando você fizer promessa para seus filhos, cumpra as promessas, seja ela qual seja as promessas, boas ou promessas duras. Mas cuide disso. A família cristã, ela apoia a igreja local e a família cristã ela se destaca pela permanência dos laços matrimonial. O amor que une essa família. Marido que ama a esposa, esposa que ama o marido e ambos amando seus filhos e cuidando de uma forma especial. Isso é algo importante para a nossa sociedade. A nossa sociedade ela precisa que os lares melhores. Quando nós tivermos melhores lares, teremos melhores igrejas e teremos uma sociedade melhor e mais digna. Não é o governo humano que vai mudar a nossa sociedade. Não. Não é as leis dos homens que vão mudar, mas quando nós se submetemos às leis de Deus, à palavra de Deus, para o nosso coração e para a nossa vida. Quando nós entramos dentro do propósito de Deus, ou melhor, trazemos o propósito de Deus para dentro da nossa família. E temos aquela família onde Cristo é o centro principal. Ele é o cabeça do homem que está fazendo a direção certa. Teremos famílias vitoriosas. Não teremos famílias perfeitas, porque perfeito só na eternidade. Mas temos família onde todos estarão vivendo para a glória de Deus. A Bíblia diz que comais, que bebais ou que faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Dentro da sua família, como você se comporta? Como marido, você faz tudo para a glória de Deus? Como esposa, você faz tudo para a glória de Deus? Como filhos, você faz tudo para a glória de Deus? Como pais, você faz tudo para a glória de Deus? Como servo, o servo faz parte da família. Você faz tudo para a glória de Deus? Ou não? Como está a sua família? Sua família está bem ou está mal? Se está bem, graças a Deus. Se está mal, você está encrencado. Principalmente você, o homem da família. Você é o responsável principal para liderar a sua família. Deus irá cobrar de cada um a responsabilidade. Né? Ninguém ficará por inocente diante de Deus. Que Deus abençoe você nesta noite e ajude a sua família a viver debaixo da graça de Deus. E assim como Josué, declare isso na sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos continuamente, hoje, amanhã e até o momento em que nós estivermos aqui nessa terra. Para a glória de Deus. Um forte abraço do pastor Irã e da sua família para você. E que ore por nós. Nós iremos estar nos esforçando para orar por você e pela sua família. Que Deus abençoe a cada um,